Glória a Deus, a paz de todos, que a bênção, a glória, o poder, a unção do Espírito Santo possa estar em cada vida, possa estar em cada coração, e que todos nós possamos ser impactados pela glória, pelo poder deste Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa. Bom demais é estarmos na presença do Senhor. Mais é sabermos que temos um que cuida de nós, um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que você possa ter uma manhã abençoada, que você possa ter um domingo abençoado. Vai compartilhando aí, tá? Com seus contatos, nas suas redes sociais, pra gente juntos nessa manhã meditarmos um pouco na palavra de Deus. Nós vamos entender. Eu quero que você entenda qual é o seu chamado, qual é o meu chamado. A paz do Senhor, com Rafael Santos, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã pregadora Josiane Emily, Deus abençoe a sua vida. Bom dia para você também. Nossa irmã Rosa, Deus abençoe, paz do Senhor. Deus possa abençoar a vida de vocês rica e poderosamente. Você que pode, compartilhando aí, irmão. Aí, compartilhando com os demais irmãos aí, para que as pessoas venham ser abençoadas, venham ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, tá? Para que as pessoas também sejam abençoadas pelo Senhor. O nosso intuito é esse. Nós estamos aqui na terra para isso, para abençoar vidas, para a gente ser um canal de bênção, para que outras vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Nós vamos falar de algo bem relevante nessa manhã. Eu quero falar com você nessa manhã como entender o chamado de Deus. É algo relevante para a nossa vida. Como entendermos o chamado de Deus para a nossa vida. Como entendermos o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você e como cumprir esse chamado, né? Um chamado que muitas vezes é um chamado, às vezes árduo, um chamado às vezes que nos desgasta demais, porém um chamado que vale muito a pena. Algo que com certeza nos traz satisfação, servir ao Rei. Deus nos chamou para servir a Ele. Então vai compartilhando aí, para que todo mundo vai entrando. Se quiser ir deixando aí o seu nome, nós vamos já estar agradecendo por estar conosco mais amanhã, por estar conosco mais esse dia, por estar iniciando o seu domingo, né? Já estamos quase na hora do almoço. Está iniciando esse domingo na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso, do Deus Santo, do Deus glorioso, do Deus eterno. Então vamos adorar o nome dele, vamos glorificar o nome dele, vamos bendizer o nome dele, vamos dizer que ele é santo, que ele é maravilhoso. Vamos iniciar a nossa semana de uma forma diferente, vamos iniciar a nossa semana de uma forma extraordinária. Nossa irmã Margarete, seja bem-vinda, irmã Margarete, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida, a casa, a família de todos os nossos irmãos, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. É Ele quem nos dá o destino. Ele me deu são, cajado e pão.
Ele quem nos guarda, Ele quem nos protege. Pôs um anel em meu dedo e me tirou novas sandálias. Oh, glória! Suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo, novas sandálias, e disse: vai. É o chamado de Deus para a tua vida. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos. é o nosso chamado, é o nosso chamado. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças. Afundei meus barcos. E abre um pão de sua glória, Senhor, no madeiro por mim. Aí, com o irmão Paulo, Ariane e Aria, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vai avisando aí nos seus contatos do WhatsApp, manda aí o link para eles, para que a gente possa compartilhar um pouquinho a respeito do nosso chamado. Deus vai falar aos nossos corações de uma forma sobrenatural nessa manhã. E logo após eu quero orar pela tua vida, pelo teu chamado, pela tua casa. Porque quem fez o chamado foi Ele, quem te escolheu foi Ele. Novas sandálias, e disse: vai. E eu, Quem vai? Quem vai? você aceita o seu chamado? Dos meus pais. Você aceita o chamado de Deus para a tua vida? Mas estamos em pandemia, mas o chamado está de pé. Ei, glória, estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Estou sentindo a presença do Eterno. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh! Me despedi dos meus pais. Ele está aqui. E tenho certeza que Ele está aí também. Então seja cheio da presença dEle. Aceita o chamado, irmão. Será? Ele já chamou. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você já foi chamado. Correu do teu chamado. Ele que te chamou. O chamado é dele, não é teu. Então adore a Ele, glorifique a Ele. Uma live no horário atípico hoje, né? Mas eu sou fiel ao que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração. Eu levantei de manhã, quando eu coloquei meu pé no chão, antes de fazer a minha higiene, antes de tomar meu café da manhã, Deus falou comigo. E eu quero transmitir isso para você. Eu quero transmitir isso para o teu coração, para a tua casa. Vamos lá? Vamos aprender então? Vamos ver sobre o chamado de Deus? Vamos ver o que Deus tem para a nossa vida? Vamos ver o que Deus tem? O que Deus tem para nós? Vamos ver o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida?
Alves, grande Levita, que saudade eu tô de ti, meu irmão. Que saudade eu tô de ti. Eu sei que Marapuama é bem pertinho aqui. Marapuama daqui do lado, mas essa correria não tem deixado a gente ir até aí. Meu Deus abençoe a tua vida, viu, Levita? Deus te abençoe. Louva a Deus por um dia ter te pastoreado. É um privilégio para mim. Tá bom? Deus te abençoe muito, Levita. Deus te abençoe muito, grande, rica e poderosamente, tá bom? Muito mesmo. Te amo em Cristo, queridão. Vamos lá. Como entender o chamado de Deus para a nossa vida? Entender o chamado de Deus é uma das tarefas mais desafiadoras do cristão. Não é tão simples quanto parece entender o chamado de Deus. Ou quanto a maioria das pessoas falam. Não, é um processo que pode ser longo e exige muito foco, muito amor a Deus e a sua casa. Com tudo isso, nós vemos que existem alguns elementos que podem nos ajudar a discernir o chamado de Deus para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse momento. Eu quero falar com você nesse momento sobre discernir o chamado de Deus para a tua vida. Para isso eu peço que você medite comigo em todas as referências bíblicas que eu vou te dizer nesse momento, para que você possa entender esse assunto. Então fechou? Então vamos lá? Vamos então partir para os princípios sobre a chamada de Deus. A gente colocou nessa manhã 4 princípios sobre o chamado de Deus. E eu quero junto com você, meditar nesses 4 princípios da chamada de Deus. Compartilha aí, irmão, abençoa vidas. Talvez tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E você vai ser o canal de bênção na vida dela. José Antônio Baroni, Deus abençoe a tua vida, meu querido. A paz do Senhor, seja bem-vindo, tá bom? Nós vamos entender qual é o nosso chamado. Qual é a chamada? Tá? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o primeiro passo para entendermos o nosso chamado? Qual é o primeiro princípio sobre entender o chamado de Deus para a nossa vida? O primeiro princípio para entender o chamado de Deus para a nossa vida começa por uma paixão. João 3,16. A descoberta do chamado de Deus para a sua vida começa com a paixão que é se destacada na sua vida. Você perceba que o plano da salvação se envolve em Jesus Cristo. Ele começa com o amor de Deus pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o início de tudo começa com o amor de Deus pela humanidade. Ele a amou tanto que ele foi capaz de enviar seu único filho, isso é, o único, com o seu DNA, para que todos nós tivéssemos a possibilidade de redenção. Então, para que a salvação acontecesse, se desenvolveu Jesus Cristo. E tudo isso começou com o amor de Deus pela humanidade. Deus amando a humanidade. Deus entregando seu único filho por amor à humanidade. O chamado de Deus na nossa vida, ela segue os mesmos princípios. Começa por uma paixão, algo que prende nossa atenção de maneira diferenciada, algo que nós fazemos por prazer, mesmo que seja de graça, mas nós fazemos por prazer, por amor. E se você fosse remunerado por essa paixão, será que você seria a pessoa mais feliz do mundo? Se a resposta for sim, provavelmente esse é o chamado de Deus para a sua vida. Mas tenha em mente que o chamado evolui. O chamado de Deus para as nossas vidas começa com a paixão. Da mesma forma que a salvação, ela começou através da paixão
de Deus pela humanidade, porque Deus amou o mundo. Tiago Rocha, Deus abençoe a sua vida. Mislaine, Vanderlei, Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus, tá bom? Então o nosso chamado, ele começa por uma paixão. Como tudo que começa na nossa vida, que começa desde o princípio, começa por uma paixão. Irmão Fabiano Souza, Deus abençoe a tua vida poderosamente, meu querido. A paz do Senhor, bom dia, tá bom? Seja bem-vindo. Então, tivéssemos a redenção, para que nós tivéssemos a possibilidade de sermos redimidos, Deus, ele envia o seu Filho por amar tanto a humanidade. Ele envia o seu único Filho com o seu DNA para que nós tivéssemos a possibilidade de redenção. E dessa forma, nós agora temos esse mesmo amor. Qual é o meu chamado? O primeiro princípio do chamado começa por uma paixão. Algo que não cabe dentro do coração. Um amor incontrolável. Você é apaixonado por almas. Você é apaixonado por Jesus. Você é apaixonado em adorar Ele. Esse é o primeiro princípio. Se só houver vontade, isso não é chamado. Isso é... Quando nós realmente temos paixão, amamos as almas, quando realmente nós amamos o cristianismo, quando nós amamos Jesus, porque o cristianismo não é uma pessoa. Então, quando nós amamos a Cristo, a ver que esse é o nosso chamado. Não tem como nós termos um chamado simplesmente amor sem chamado sem amor não é chamado. Se você não tem amor pelas almas, se você não tem amor pelo cristianismo, se você não tem amor para Cristo, isso não é chamado. Pode ser qualquer coisa, porque o chamado, ele começa com amor. Porque deu início a tudo com amor, porque Deus amou o mundo de uma maneira que entregou seu DNA, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para sermos redimidos, para que nós tivéssemos a possibilidade da redenção, Deus nos amou primeiro, entregou seu Filho. Temos a possibilidade de ter se nós não amamos. Não, eu quero ser um obreiro, porque aí eu vou ter status. Está errado. Não, eu quero ser um obreiro, porque aí eu vou ter reconhecimento. Está errado. Eu quero ser um obreiro, porque aí eu vou ter uma remuneração, eu vou ser remunerado. Está errado. Ah, não, eu quero ser um obreiro, porque aí eu vou ser mais bem visto. Está errado. Deus te chamou, Deus te deu um chamado, e ele começa por amor. Você pode até começar sem amor. Você pode até gostar, você pode até querer ser remunerado, você pode até querer ser algo, você pode até ter alguns requisitos que você tem na sua mente que seja o certo de um chamado. Mas você pode até começar bem, mas não vai terminar bem. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo aguenta, tudo crê. E se nós não tivermos amor no nosso chamado, não vai lugar nenhum. Nós não vamos conseguir desenrolar aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos conseguir chegar tem para nós. Vamos. Nós precisamos amar para termos certeza do nosso. Segundo princípio do nosso chamado. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Todavia, como está escrito,
olho nenhum viu, ouvido mente nenhuma parou para aqueles que o amam. O segundo princípio para os nossos chamados. O chamado, ele não é seu. Entenda isso. O chamado não é seu. O chamado é de Deus. Nós temos o hábito de dizer, o meu chamado é para reticências. Mas a grande verdade é, o chamado é de Deus e não nosso. Isso muda muitas coisas. Quando nós pensamos que o chamado é nosso, nós temos a tendência de querer resolver tudo do nosso jeito, de trilhar o caminho que nós criamos. Quando nós entendemos que o chamado é de Deus, nós humilhamos esperando a sua direção e a sua instrução. Então o chamado não é nosso. O que a palavra de Deus diz? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Não é você que escolheu o seu chamado. Meu chamado é para cantar. Não é seu chamado, é o chamado de Deus para a tua vida. Porque quando nós achamos que o chamado é nosso, que eu tenho inteligência, que eu tenho capacidade, que eu tenho força, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro, eu estou então que eu posso a minha força, na minha direção, que eu posso trilhar o caminho que eu criei. Enquanto nós não entendermos que o chamado não é nosso, mas é de Deus, nós não vamos ter uma vida bem-sucedida, porque quando nós entendemos que o chamado é de Deus, nós nos humilhamos e esperamos a direção e a instrução de Deus. A instrução de Deus para a nossa vida. Precisamos ter a instrução de Deus. O que Deus preparou para nós, ninguém jamais pode replicar. É para você. O que Deus preparou para mim e para você, é para mim e é para você. Isso é, por mais que se dedique, você e eu jamais seremos capazes de chegar nem perto do que Deus sonhou para a nossa vida. Por mais que nós sonhamos, por mais que nós criamos expectativas, quando nós sabemos que o chamado vem de Deus, quando nós oramos para que Deus nos instrua no nosso chamado, nós então sabemos que o que Deus sonhou para nós não chega nem perto do que nós imaginamos ou do que nós pensamos. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que o nosso, que os sonhos de Deus são maiores. Então nós precisamos entender que o chamado de Deus ele é maior. Mas se nós nos submetermos à sua vontade, nós teremos uma história incrível e maravilhosa. Porque muita gente não tem uma chamada maravilhosa, uma história incrível e maravilhosa? Porque eles acham que eles são donos do chamado deles. Não, porque é o meu chamado, porque eu fui chamado. Não, o chamado é de Deus. O chamado é dele. Então nós temos que orar e pedir direção para ele. O que nós vamos fazer, o que nós devemos fazer, de que forma nós devemos fazer. Devemos ir, devemos entrar, devemos sair, devemos ficar, devemos fazer. A direção é dele. E muitas das vezes, eu vou dizer algo para você que talvez vai te deixar triste, mas muitas das vezes o chamado de Deus para mim e para a sua vida não é um mar de rosas. Não é só coisas boas. Não são só alegrias. Bem-vindo, paz do Senhor. Muitas vezes o chamado é doloroso. É andar em espinhos descalços. É sangrar. É curar feridas enquanto está sangrando. Porém, é a vontade de Deus. Agora, quando nós queremos fazer do nosso jeito, quando nós queremos fazer da forma que nós queremos, quando nós queremos agir como se o chamado fosse nosso, sair dela e vou para outra, a igreja, eu vou entregar o cargo, não quero mais cargo, você está agindo com a tua vontade. Agora, quando você ora e diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade é que eu permaneça aqui, a tua vontade é que eu crie raízes aqui, a tua vontade é que eu não esteja aqui, e dado a resposta de Deus, você agir. Mas tem pessoas que agem sem ter a resposta de Deus, quebram a cara,
se afundam, destroem a família e depois vão dizer: ah, porque Deus não me abençoou. É porque você achou que o chamado era seu, quando o chamado é de Deus. Porque você tomou as atitudes que você queria tomar e não tomou as atitudes que Deus queria que você tomasse. Nós temos que tomar as nossas atitudes debaixo de oração, debaixo dos desígnios e debaixo do que Deus tem para nós. Nós precisamos entender isso, que o chamado não é nosso. O chamado é de Deus. Pastor, mas eu não estou aguentando mais, está difícil, tá... Se Deus está mandando... Pastor, está tudo uma beleza, mas se Deus está mandando você sair, sai. É chamado. É Ele quem manda. O chamado é dele. Somos dependentes dele, irmãos. Nós dependemos do Senhor. Quando nós nos submetemos à sua vontade, nós vamos ter uma história incrível, uma história maravilhosa. Mas nós temos que nos submeter à vontade de Deus. À vontade de Deus. Não a nossa vontade. É o que o apóstolo Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixando as coisas que se passaram, isso que tudo se fez novo. É viver a vontade de Deus. É viver o que Deus tem para nós. Nós temos que entender o terceiro princípio para entendermos o nosso chamado. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Algo que talvez vai te deixar angustiado, mas o terceiro princípio para você ter certeza do seu chamado, o chamado de Deus para a tua vida: você existe para corrigir algo. Deus te colocou nessa terra para corrigir algo. O chamado de Deus para a sua vida procura corrigir algo que já existe e está errado no contexto que você nasceu, ou em algum contexto ao longo da vida. O fato é que as suas maiores indignações revelam algo que Deus deseja corrigir. Isso se você tem o Espírito Santo e é dirigido por Ele, é claro. Deus quer corrigir algo. Dentro do seu desígnio, o Senhor, Ele lhe capacitará com ferramentas, com habilidades necessárias para que você consiga desenvolver a mudança ou as correções. Veja o exemplo de Neemias. O chamado dele era a reconstrução de Jerusalém. Mas ele era um executivo e não um construtor. A indignação de Neemias com a situação do povo revela o desejo de Deus em restaurá-los. O Senhor lhe deu tudo o que precisava, inclusive as habilidades de liderança. A correção que o chamado de Deus, que o chamado de Deus para a sua vida se propõe a fazer, traz consigo novas habilidades. Nós precisamos entender isso. Neemias não era um construtor. Ele não era um construtor, mas Deus deu para ele ferramentas e habilidades necessárias para ele desenvolver a mudança necessária daquela época. Você talvez não tenha as habilidades para o chamado de Deus, mas Deus vai dar para você ferramentas e habilidades para que você possa mudar a situação. Porque Deus te chamou para isso, para corrigir a situação. Deus te chamou para corrigir o problema. Deus te chamou para trazer algo diferente. Deus te chamou para corrigir. Pastor, mas eu não tenho esse chamado. O chamado não é teu, o chamado é de Deus. Nós falamos agora há pouco. Então Deus vai te dar as habilidades que você precisa. Deus vai te dar as ferramentas que você precisa. Ele revela o desejo dele em restaurar o que é preciso ser restaurado. Ah, mas eu não tenho capacidade. Mas Deus vai te dar a capacidade, para que você possa então corrigir. O chamado de Deus é para isso. Ele vai te dar as habilidades. E o quarto princípio, para a gente encerrar, Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio
colheremos se não desanimarmos. Nós precisamos entender que o chamado leva tempo. Tem gente que não sabe esperar o tempo do chamado de Deus. Tem gente que gosta de pular etapas. Não dá certo. Todas as etapas do teu chamado têm que serem cumpridas. A plenitude do chamado de Deus para a sua vida leva tempo. Existe um tempo, irmão, para tudo tem um tempo. É necessário paciência, dedicação, foco, visão e erros. Erros. Isso mesmo. Nós vamos cometer erros no meio do caminho. Tudo isso se desenvolve com o tempo. Não tem como a gente pular de fase. Nós precisamos, é necessário ter paciência, dedicação, foco, visão e erros. Nós vamos cometer erros no caminho, não adianta, irmãos. Ah, mas se eu estou no chamado de Deus, não importa, nós vamos cometer erros. Nós vamos cometer. Nós somos humanos. Ninguém é feito em série. Mas tudo isso leva tempo. Quanto mais você se dedica, mais rápido você vai conseguir ter clareza. Então, o tempo do teu chamado depende de você. Porque quanto mais você se dedicar, Letícia, Deus abençoe a tua vida, minha filha. Estou com saudade de você. Faz tempo que vocês não aparecem no culto, hein? Agora nós estamos em quarentena, né? Em isolamento. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, tá bom? Deus abençoe muito você. Você, seu esposo, seus filhos, sua família toda. Irmã Roseli, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, querida. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Então nós temos que saber que nem todas as provisões do chamado elas são instantâneas. Elas serão à medida que o tempo passa. A gente acha que porque Deus me deu um chamado, vai ser tudo instantâneo, você vai aprender instantaneamente. Não, existe um caminho a ser percorrido. Ninguém vai aceitar Jesus hoje e vai virar pastor. Ninguém vai aceitar Jesus hoje e já vai liderar alguém. Existe um caminho a ser percorrido, com paciência, com visão, com erros, para que você aprenda. Tem sim Mislaine, tem sim Vanderlei. Ele tem sim promessas na vida de vocês. Isso, entregue tudo ao Senhor, que no momento certo vai acontecer na vida de vocês. O chamado vai fluir para vocês. Amém? Então, além disso, a provisão ela revela apoio de Deus quando vem da maneira correta. Você tem que estar atento a isso. Quando Deus quiser lhe levar para novos níveis, Ele financiará isso. Quando Deus quiser te colocar em patamares maior, Ele vai financiar isso. Não é homem, não é pastor, não é obreiro, não. Quem vai financiar você a patamares, em níveis maiores, vai ser o próprio Deus. E aí não tem homem na terra, não tem demônio no inferno que impeça, porque é o próprio Deus quem está financiando, é o próprio Deus quem está te elevando a níveis maiores, é Ele quem financia isso tudo. E se você crê nisso, coisas grandes começam a acontecer na sua vida. O teu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, aonde Deus te chamou para chegar. Mas você precisa entender que leva tempo, não é da noite para o dia. Existem fases a serem passadas. Sobretudo o chamado de Deus para a sua vida só se encerra quando a jornada aqui na terra acaba. Eu ainda estou nos princípios de Deus para minha chamada. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou continuar nos princípios de Deus para minha chamada. Porque todo dia Deus tem uma coisa nova para minha vida. Tenho 16 anos de ministério, 16 anos dirigindo igreja, e eu tenho certeza que enquanto eu estiver aqui na terra, que Deus não me arrebatar, que Deus não arrebatar a igreja, que Deus não me levar, eu vou continuar vivendo os princípios dele aqui na terra. Porque o chamado de Deus para a nossa vida só se enterra quando a jornada, quando nós vamos para a nossa nova morada. Só vai acabar lá.
dia. Nós precisamos entender que para tudo há um tempo. O chamado para a nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida, ele é único. Ele é único. Ninguém vai viver a história e você não pode viver a história de ninguém. A tua história é a tua história. A minha história é a minha história. Nosso irmão Alexandre, nosso irmão Tayane, Brian Alves, sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus a vocês. Então ninguém vai viver a sua história. Você não vai viver a história de ninguém. Eu queria ser igual fulano de tal. Não, a tua história é diferente da dele. Você pode ter ele ou ela, por exemplo, mas ninguém vai viver a história de ninguém. A tua história é a tua história. As almas que você vai ganhar é tua. As almas que Deus vai usar para você resgatar são tuas. As almas que alguém resgatou é dele. Por isso é muito importante que a direção da sua vida seja o Espírito Santo, de forma que ele possa conduzir pelo caminho único, traçado pela sabedoria de Deus. A direção da sua vida tem que ser pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. A direção da sua vida tem que ser traçada pelo Espírito Santo de Deus. Tenho aqui, vários diplomas. Teologia, faculdade de teologia e ciência da religião. Tenho aqui básico, médio, doutorado. Tenho aqui discipulado. Tenho aqui algumas honras ao mérito. Mas nada disso conduz o chamado de Deus para a minha vida. O que conduz o chamado de Deus para a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Isso aqui me ajuda a ter conhecimento. Isso aqui ajuda ao Espírito Santo aflorar na minha vida o que eu tenho que fazer e falar. Fumagalli, Deus abençoe a tua vida, meu querido Pai do Senhor. Estou com saudade de ti, gigante. Deus te abençoe, tá bom, queridão? Isso aqui, estou terminando agora a licenciatura plena em História também, estou no último módulo. Porém, nada disso vai levar o meu chamado. O chamado de Deus para a minha vida, não o meu. É o Espírito Santo de Deus que tem que me guiar. É o Espírito Santo de Deus que vai traçar a sabedoria de Deus para a minha vida. É que o caminho do chamado, ele é fascinante. O caminho do chamado é fascinante, irmão. Ele é prazeroso, ele é frutífero e ele vale muito, mas muito. Dolorido? Como? Decepcionante às vezes, por causa das circunstâncias terrenas? Sim. Doloroso? Sim. Triste? Às vezes sim. Decepcionante com pessoas? Porém, é fascinante. Ele é frutífero. Melhor que depois de explanar a palavra de Deus num altar, numa praça, ou até mesmo individualmente em um diálogo com a pessoa, e você encerrar o diálogo e dizer assim: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E a pessoa levantar as mãos, muitas vezes em prantos, em lágrimas, e dizer: eu quero esse Jesus para a minha vida. Por isso que o chamado de Deus é fascinante, irmão. Quem convence é o Espírito Santo, quem nos dá sabedoria é o Espírito Santo, mas é fascinante, é prazeroso, é frutífero. Ronilson Silva, Deus abençoe a tua vida, meu querido Pai do Senhor, seja bem-vindo. É fascinante, é fascinante. É fascinante. É fascinante. Você vai ficar fascinado. É muito bom viver o chamado de Deus para a nossa vida. É muito bom. Nós vamos ouvir um louvor. Rob Brindeiros, eita, grande homem de Deus. Deus abençoe, mano. Você é um profeta dessa geração, hein? Novo Horizonte está esperando você aqui. Se você está morando em Manaus ou está morando em Brasília agora?
Nós estamos esperando você, hein? Estamos aguardando você aqui em Novo Horizonte por um culto abençoadíssimo, tá bom? Eu nunca me esqueço de uma mensagem sobre as 7 taças que você trouxe aqui. Falou profundamente ao coração da igreja, ao meu coração, viu, Rob? Pastor Rob Brindeiros, um grande profeta dessa geração, um grande amigo de... Nós vamos dar essa saudade logo, logo. Deixa esse isolamento social terminar, que em nome de Jesus nós vamos vencer. Ele está em Brasília, está aí no Distrito Federal. Deus te abençoe muito, viu, Rob? Vamos estar juntos. É um grande homem de Deus, irmãos. Rob Brindeiros, um grande homem de Deus, tá bom? Deus abençoe muito a tua vida, viu, varão? Nós vamos estar juntos. Quero passar um dia inteiro com você. Jogar um PES, né? Gosto de jogar um PES. Vamos estar jogando junto aí, ganhando almas para Jesus, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos orar agora, irmãos. Vamos agradecer a Deus, tá? Por esse vídeo no nosso canal Igreja, que lá no YouTube, AD Agudos NH, tá? Que você vai ver o vídeo na íntegra. Tem muitos mais vídeos lá, tá bom? Tem alguns vídeos dos nossos cultos, tem algumas lives lá, tá bom? Peço a todo o nosso conteúdo da nossa igreja. Nós vamos orar a Deus. E lembre-se, mesmo que seja doloroso, mesmo que muitas vezes seja angustiante, irmão William Lima, Deus abençoe a tua vida. Isso, irmão Rob, saudade das vigílias, né? Ah, que bênção. Nós vamos estar juntos. Já já vai passar e nós vamos ver para você estar aqui trazendo aquela palavra maravilhosa. Nós vamos fazer um final de semana. Quinta, sexta, sábado e domingo. Vai ser forte, viu, Rob? E no sábado nós vamos todo mundo pro monte, a igreja inteira. Vai ser forte, viu? Vai ser forte. Ó, Brindeiros gosta de orar, gosta de ir pro monte, ô glória. Nós vamos estar juntos, tá bom? Então nós vamos orar agora. Vamos buscar a presença. Vamos falar com o Papai do Céu em oração nesse momento. Nós vamos orar o nome dEle, glorificar o nome dEle, entregar a Ele o que é dEle. Entregue a Ele o seu melhor louvor, entregue a Ele a sua melhor adoração. Quero entrar no ambiente da tua glória. Diga a Ele que você quer entrar no ambiente da glória. E eu quero estar com vestimentas de glória. Você que pode, irmão, compartilha essa live aí, para que vidas sejam abençoadas. Contigo, ser outra vez achado em teu coração. Você pode adorar a Deus? Voltar a ter intimidade. Voltar a ter intimidade. E adentrar a um ambiente da adoração. É isso mesmo. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. É, Rob, foi a primeira cidade, que bênção, hein? E você vai estar aqui antes do arrebatamento, em nome de Jesus, hein? Onde homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Você pode adorar a Deus? Você pode adorar a Deus aí? Você pode adorar a Deus aí com todo o teu coração? Oh, glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Toda honra, todo poder e toda glória é dele, é para ele, é por ele. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus inundar. Reguece, agashuri, andalai. Meneando, couve, alabassuri, andalabagácia. Seja cheio do poder, seja cheio da glória. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Seja
Seja cheio, seja cheio. O chamado de Deus resplandeça sobre a tua vida nesta manhã. Uou! Miriabalaba suriabagarabagai. Para encontrar contigo, Uou! ser outra vez achado em teu coração. Seja cheio do poder. Oh, glória! Voltar a ter intimidade e adentrar a adoração. Entre. Onde você estiver agora, entre no ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. E mais ao céu agora, dizendo santo, santo, eu faço o mesmo. Você é celestial. Oh! Então adore Ele na beleza da santidade. Adore, exalte o nome dEle, a majestade dEle, a glória dEle. Adore a Ele. Oh! Oh! Cria um ambiente de glória aí na tua casa. Oh, eu estou sentindo esse ambiente aqui. Então adore. Um ambiente de glória, meu irmão. Transforma a tua casa agora num ambiente de glória. Pastor, mas não está tendo culto, mas na tua casa você pode fazer um culto agora. Um culto racional a Deus. Oh, então adore. Torne a tua casa em um ambiente de glória nesta manhã. Oh. Adore. Deus está renovando o ministério dessa noite. Deus está trazendo essências de novo essa noite. Você que foi machucado, você que foi traído, Deus está dizendo para você essa noite que Ele está te trazendo de novo a satisfação de ser a Ele. Aleluia! Uou! Exalte o nome dEle, exalte o nome dEle. Tem vontade? Para! Tem alguém do teu lado que está com vergonha de falar em línguas? Deixa Deus te usar aí, meu irmão! Seja cheio do poder de Deus! Fale em novas línguas, pule! Seja cheio do poder e da glória de Deus! Ninguém pode te impedir, aleluia! Nada pode te impedir! O isolamento não pode te impedir! As pragas não podem te impedir! A economia não pode te impedir! Então adore, glorifique! Fale em novas línguas! Seja cheio do poder de Deus! Uou! Uou! Aquele que era! Deus Pai Santo e Poderoso, nós apresentamos a Ti, Senhor, o Teu povo, Pai. Pai, um chamado no coração, porque foram tantas pancadas, porque foram tantas decepções, porque foram tantas coisas, Senhor, que acabaram tirando a chama, Senhor, do Teu chamado, Senhor. Eles não são mais fascinados, eles não são mais apaixonados pelo Teu chamado, porque a dor está maior, porque a ferida ainda não cicatrizou. Mas como profeta dessa geração, ó Pai, como ministro da Tua palavra, como dispenseiro dela, eu ministro sobre essas vidas, Senhor, o amor novamente, as almas. Eu ministro novamente, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor possa alcançá-las e trazer para elas novamente, Senhor, o amor, a paixão, Senhor, o fascínio pelo chamado do Senhor sobre a vida delas. Pai, usa elas de uma forma sobrenatural. Eu profetizo que cada um que ouvir essa live, que cada um que participou, que cada um que vai ouvir futuramente, seja um ganhador de almas, seja alguém que deixa de unção onde passar. Deus, em nome de Jesus, renova as forças, enche eles da Tua presença. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, queridão. Orabassuri andalavassarabagai. Deus te abençoe.
Que a glória, a paz, o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nessa manhã. Que você tenha uma semana abençoada. Nós vamos te agora no meu Facebook, no Facebook da igreja também, AD Agudos NH, e também vamos estar compartilhando no YouTube. Você que ainda não é inscrito no nosso YouTube, AD Agudos NH, tá bom? Entra lá que eu quero que você seja abençoado. Já no link, nosso irmão Christian e Thaís e Fabrício, Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou deixar aí no link da... Vai lá, se inscreva, aperta, tá bom? E curta todos os